Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a Inquisição no arquipélago dos Açores. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Como vocês sabem, já tratei muito sobre os Açores aqui. Aqueles que acompanham o canal sabem que grande parte das minhas origens vindas de Portugal são açorianas. Saíram das ilhas e seguiram em direção ao sul do Brasil. Hoje eu vou falar de um tema que vai trazer um pouco de luz sobre como se deu o processo de Inquisição nos Açores. Diferente do continente, diferente de Portugal continental, os Açores não tinham um tribunal instalado do Santo Ofício, mas tiveram visitações. E nessas visitações ocorriam denúncias a quais os bispos iam conferir, faziam investigações e a partir disso prendiam, julgavam e puniam pessoas pelas mais variadas situações, principalmente os cristãos novos judaizantes, aqueles cristãos novos que foram para os Açores fugindo da Península Ibérica e que lá continuaram o rito de seguir a religião judaica. Hoje nós vamos ver e vamos entender um pouco como foi essa dinâmica da perseguição aos cristãos novos nas ilhas do arquipélago açoriano. Nas possessões portuguesas além-mar, como Brasil, Madeira e Ilha dos Açores, não existiam tribunais do Santo Ofício. Então, nessas regiões, os cristãos novos viviam com certa liberdade e não enfrentavam, então, as perseguições efetivas como ocorria em Portugal continental. Porém, passado algum tempo, isso mudou. Mas antes vamos falar sobre como começaram a chegar cristãos novos no arquipélago dos Açores em grande quantidade. Principalmente, os registros datam do dia 22 de maio de 1501, quando ocorreu um naufrágio, onde um navio que iria levar judeus para o norte da África acabou, por uma tempestade, sendo levado à costa da Ilha Terceira e naufragado. Lá, eles conseguiram refúgio sob a guarda do capitão donatário Vasco Anes Corte Real. Esse capitão donatário deu liberdade a eles, liberdade religiosa e liberdade nas práticas do trabalho. Comunicou à coroa portuguesa que ofereceu os náufragos como escravos, porém o capitão donatário não o fez e deu liberdade e deixou com que eles vivessem na região e prosperassem. A vida seguiu-se com liberdade e assim eles prosperaram por muito tempo na ilha. Após algum tempo, ocorreram as primeiras visitações do Tribunal do Santo Ofício no arquipélago dos Açores. Por isso, a história da Inquisição nos Açores é diferente da história da Inquisição em Portugal continental, pois as dinâmicas são diferentes de como ocorreu em Portugal continental, lá já em 1496, com o Edito de Expulsão, e agora, quando a gente trata dos Açores, a gente fala de visitações do Santo Ofício que vão ocorrer exatamente na segunda metade do século XVI. São registrados 3 eventos de visitações do Tribunal do Santo Ofício nos Açores.
O primeiro em 1575 a 1576, a segunda visitação 1592 a 1593 e a terceira visitação 1619-1621. As visitações ocorreram principalmente nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, dada a grande concentração de cristãos novos nessas localidades. Além disso, o fato das ilhas estarem prosperando chamou a atenção do Tribunal Santo Ofício. Além de prisões realizadas, também ocorreram os pagamentos de finta ao Tribunal de Santo Ofício por parte dos cristãos novos. Com relação a prisões e decorrente julgamento em Lisboa e condenação à fogueira, foram 3 os cristãos novos que foram julgados em Lisboa e condenados a morrerem na fogueira. Em 1559, o senhor Antônio Borges. Em 1576, a senhora Maria Lopes. Em 1586, a senhora Leonor Marques. Todos esses moradores de Ponta Delgada. Dentro deste contexto de visitações do Santo Ofício na segunda metade do século XVI, os cristãos novos açorianos começaram a desaparecer do ponto de vista documental. Muitos deles se camuflaram dentro da sociedade açoriana e hoje é difícil a gente confirmar a quantidade exata de descendentes de cristãos novos advindos das comunidades das Ilhas dos Açores, dada a questão de que muitos tiveram que deixar de praticar a sua fé e tiveram que fazer mudanças importantes na sua história familiar para que esse passado não fosse revelado, dado que a Inquisição em Portugal durou até o início do século XIX, assim como no Brasil. Porém, ao levantar a documentação, a história das famílias, as questões das populações dos Açores, a gente consegue realmente descobrir alguns rastros, alguns elementos que nos trazem fontes importantes da história da nossa família nos Açores e da presença dos cristãos novos e dos judeus em relação à história da Inquisição no contexto do arquipélago açoriano. Fundamental entendermos também que a migração dos açorianos para o Brasil, norte a sul, leste a oeste, ocorre principalmente após o século XVI, exatamente neste momento. Algumas famílias açorianas que foram para o Brasil, claro, não todas, tinham origem cristã nova. É interessante pesquisar, buscar e resgatar a história dessas pessoas, desse passado que ficou apagado por muito tempo. Relembrar é honrar os antepassados. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo. Um abraço. Esse vídeo foi dedicado aos meus antepassados açorianos.